A disputa ao Palácio do Planalto mais longa e polarizada da história chegou ao fim neste domingo, dia 30, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva com 50,9% dos votos. Disputa acirradíssima, né, Tiago? Desafios longamente gestados pela pandemia, pelo cenário internacional e pelo desbalanço entre os poderes da República aguardam, então, o próximo presidente da República. Nós recebemos aqui no estúdio o cientista político Leandro Silva, que esteve com a gente, né, após o resultado do primeiro turno, e ele volta, então, para nos ajudar a compreender quais são esses desafios que o Luiz Inácio Lula da Silva, novo presidente eleito do Brasil, terá que enfrentar, então, nos próximos 4 anos de governo. Fernando, bom dia, seja bem-vindo de volta. Bom dia, gente, é um prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Leandro, vamos começar então já, né, explanando para o pessoal de casa, porque assim, as campanhas e os debates, eles foram marcados muito pela superficialidade na apresentação de propostas concretas para sanar problemas que estamos enfrentando no país hoje. Qual ou quais seriam os principais desafios agora que o Lula vai enfrentar ao assumir a cadeira de presidente da República no próximo dia 1º de janeiro? Eu gosto sempre de você ver uma convidada aqui, porque vocês são tão educados que superficialidade. Nós não tivemos discussão de propostas. É triste a gente chegar nesse ponto. Sim. Mas naquela última vez em que eu estive aqui, eu ressaltei isso, que independentemente, e tudo caminhava para uma vitória do Lula pelos números que ele tinha tido, apesar que nós tivemos um crescimento assim muito forte do Bolsonaro no segundo turno, e a consolidação hoje do Senado e do Congresso não é muito legal para o Lula. E para a gente entender nisso, eu sempre falo o seguinte: vamos parar de pensar no Lula, vamos pensar isso para a gente aqui, porque é a dona de casa, quem está em casa, para poder entender. E o Lula, diferentemente dos seus primeiros 2 mandatos, em que ele tinha uma estrutura de maior votos garantidos dentro do Congresso, ele vai ter que abrir uma negociação muito forte. Ele vai ter que abrir uma negociação, inclusive, com o Centrão. Isso traz para ele uma dificuldade dele dizer para quem votou nele que ele vai garantir 100% do que ele prometeu. É muito complicado, porque ele vai ter que abrir mão, de repente, de algumas diretrizes que o próprio, da linha dele, do PT, gostariam de ter. Então, por exemplo, todo mundo hoje, começou ontem, algumas pessoas já me ligando, tal, aquela questão, eu falei, gente, o pleito está realizado, o Lula está eleito, tudo bem, o número não é um número muito legal, porque está todo mundo falando, vamos unir o país. Você pode unir o país politicamente, mas nós temos uma divisão no país agora, que a coisa ficou muito, muito forte. E para ele colocar e falar assim, eu preciso de ganhar agora quem votou contra ele. E votar contra ele tem N motivos, que vão desde a de pessoa que falou que ele era o quê, aquela questão toda, de quem não confia no cara, mas, de todo modo, ele precisa de reconquistar a confiança dos quase 50% de quem não votaram nele. Porque quem votou nele deu um voto de fé. Eu sempre digo isso. Quando você vota em seu candidato, você não vota por falta de opção. Você vota por uma questão de possibilidade. E ele precisa agora definir quem vão ser os ministros dele. Isso foi uma coisa que, para mim, impactou na não vitória do Lula no primeiro tempo, né? É futebol, é futebol, ontem foi na prorrogação. No primeiro turno, porque em momento algum ele mostrou quem vai ser o ministro da Economia. Até agora não aparece. E muita gente já está batendo nele, dizendo, peraí, você já é eleito e tal. Só que o Lula, ele precisa de sinalizar para o Centrão e falar assim, olha, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda, porque se eu não conseguir fazer isso, eu não consigo governar. Vão ser 4 anos sem governabilidade por parte dele. Então, nesse momento, ele tem que ganhar uma força política para poder convergir seus projetos e, ao mesmo tempo, ganhar aqueles quase 50%. Leandro, você falou um ponto importante sobre o novo ministro da Economia, né? A gente sai de um governo de 4 anos, onde o Paulo Guedes estava à frente dessa pasta e foi duramente criticado. A gente sai de um cenário onde a gente passou por uma dura pandemia, onde várias empresas
quebraram, fecharam, várias pessoas perderam o emprego. Além disso, aquele auxílio que o governo Bolsonaro deu para as pessoas comprometeu também o orçamento da nossa economia. No âmbito de economia, quais são os principais desafios que o Lula vai enfrentar agora ao retomar? Ele tem um problemão na mão, né? Porque em todo o tempo, eu sempre falei isso, que ele prometeu muito voltar a 2010. E economicamente a gente sabe que isso não vai ser possível. Nós temos uma crise mundial econômica, nós temos uma relação mundial muito brigona agora. Cada um dos países está olhando muito mais para o umbigo do que ficar falando de globalização. Não existe mais, né? Nós temos essa proteção. Então ele vai precisar de trazer alguém que vai sinalizar para o mercado financeiro que ele não vai fazer uma loucura. Só que quando ele fizer isso, é o que eu, Leandro, acredito que ele vai fazer, ele sinalizar um possível ministro mais conservador, que vai ficar preocupado mais com a estrutura financeira e econômica do nosso país. Ele já fala que no primeiro ano, toda aquela promessa do programa social dele vai embora. Então, isso é algo também que eu sei que ele deve estar perturbado, porque ele prometeu isso para a população, que ele vai conseguir voltar a combater a fome. Mas para combater a fome, o país tem que estar financeiramente muito bem. E a gente sabe que 2023 vai ser um ano muito, muito ruim, independentemente se o Lula ganhasse ou se o Jair Bolsonaro ganhasse. Porque é um ano financeiro muito, muito complicado. Eu sempre gosto de sinalizar isso. O Brasil é um país que sempre está quase. E no momento que o mundo está muito ruim, a gente precisa cada vez mais do governo. Quanto mais o governo entra dentro da nossa economia, mais impostos. E se colocar mais impostos para mim, para você, para o empresário, para a dona de casa, no imposto, aumenta-se a inflação, aumenta-se a dificuldade de comprar o produto. É um momento... Eu brinquei com o Thiago uma vez, antes de eu sair daqui da última entrevista, eu falei assim, eu não queria estar na pele do Lula e eu continuo não querendo estar na pele dele. Literalmente ele vai estar ali com uma batata quente nas mãos, né Leandro? Vai. É bem difícil e bem ímpar essa situação que ele se encontra hoje, né? Porque não é o mesmo Brasil, como você falou, que ele pegou há 20 anos, há 10 anos, né? É uma situação completamente diferente mesmo, porque a gente passou por um período muito complicado que é a pandemia. A gente está falando um pouquinho, né, aqui internamente. Agora, olhando para o mundo, como fica, já que o Lula foi eleito, né, novo presidente da República, como que fica, ou como ficam as relações internacionais do Brasil a partir de agora? Visto que muitos líderes, né, de governo já sinalizaram para o Lula ontem, antes, né, já com a apuração bem adiantada, já dando a vitória para o candidato do PT. O Lula sempre teve um trânsito muito interessante internacionalmente, especialmente com os países que a gente chama de seja esquerda social ou direita social. Países que têm uma maior afinidade de um apelo de programas mais sociais. Isso talvez seja muito interessante porque pode trazer para o país algum tipo de investimento. E, ao mesmo tempo, ele não pode também ir contra todos os programas que foram, as relações contratuais que foram criados no governo Bolsonaro. Hoje, o país nosso precisa muito do agronegócio. Muito. Eu falo isso com extrema tristeza, de que nós precisamos exportar nossa comida e isso afeta o nosso custo de comida dentro do nosso país. Mas é porque, economicamente, voltando, a gente tem pouquíssimo, isso aí já vem há muitos anos, a gente tem pouco investimento dentro do nosso país. A gente tem uma economia que é muito combalida, ela sempre cresceu por empréstimo, cartão de crédito, e as pessoas estão empobrecendo ao longo de vários anos aí, e precisa do governo. Então eu acredito que o Lula ele deve convergir para uma aproximação um pouco maior para a Europa, especialmente Espanha, França, a própria Alemanha, onde que ele tem Portugal, começar a fazer, de repente, alguns novos contratos, sem afetar o agronegócio. Ele vai ter que conquistar o agronegócio com extrema urgência. E acredito que quem pode, talvez, entrar ajudando ele é a Simone Tebet,
que pode talvez fazer uma ponte. Mas eu tenho certeza que pela pujança econômica, pela força, pelo poderio financeiro que o agronegócio hoje se transformou, vai ser uma briga de cachorro grande. Leandro, você começou o início falando um pouco sobre essa questão de apoios, né? Porque a gente sabe que um presidente, para ele fazer qualquer tipo, por exemplo, o pessoal estava com muito medo, o Bolsonaro vai legalizar o aborto. Para ele fazer isso, ele precisa de uma votação no Congresso. Hoje, mais da metade das cadeiras na Câmara dos Deputados é de centro-direito. Além disso, os governadores também, muitos governadores de direita que foram eleitos, fora os senadores. Qual o jogo de cintura? O que o Lula vai precisar fazer para conseguir que sejam aprovados os projetos deles? Você acha que vai existir essa rivalidade no Congresso, no Senado, contra o Lula? Não, eu não vou dizer rivalidade. Vamos dizer que o nível da negociação vai ter que ser muito maior. Talvez, é aquilo que eu estou falando meio nas entrelinhas, nós vamos dizer um pouco mais às claras, né? O Lula, para ele ter governabilidade, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas em que ele se propôs. A questão toda é quanto que isso vai ser sentido como um golpe de traição pelas pessoas que votaram nele. Porque ele tem um Congresso, um Senado mais duro, que vai cobrar dele algumas coisas da manutenção, de repente, de uma política mais liberal, de uma política de respeito da lei, da responsabilidade dos gastos, etc. e tal. Então, a partir de um mês, ele já começa a tricotar isso. O que está todo mundo esperando agora é dizer, me diz quem que é seu ministro da Economia. Depois me diz quem são os seus outros ministros. E ele vai começar a tricotar. Ele não vai esperar até janeiro. Ele precisa já começar a sentar com Lira, começar a sentar com o Valdemar, sentar com a galera para poder chegar nisso. Talvez o Alckmin pode ser esse cara do bom trânsito pela questão do Alckmin ter uma linha um pouco mais da direita social. Mas isso faz com que o Lula fique cada vez mais dependente do seu vice. E isso também é uma coisa meio complicada para ele. Porque, muitas das vezes, o Lula se elegeu sozinho, vamos ser muito sinceros. Se fosse o Haddad, ele não teria ganho a eleição. Mas o Lula puxou e falou assim, eu vou reinventar esse país, eu vou conseguir fazer isso voltar a funcionar. Só que agora ele tem uma realidade, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. A pergunta que se faz é até quanto ou o que ele vai abrir mão em cima daquela proposta que ele vem trazendo até agora. Vai ser um pouco complicado, sim. Você puxou o nome da Simone Tebet, né, que foi uma das candidatas disputando a vaga e no segundo turno manifestou apoio ao presidente Lula. Ontem estava, né, no palanque junto com o Lula comemorando a vitória. E você falou que ainda não tem os nomes dos ministros. Você acha que a Simone pode ser um nome que venha fazer parte desse quadro? Se eu fosse Lula, eu usaria ela para servir até de um colchão amortecedor. Desculpa usar esse termo, mas é basicamente isso que se faz. Ele vai precisar de pegar grandes nomes que não seguem muito necessariamente a linha dele e basicamente ele vai usar a Simone Tebet. Eu faria esse uso como uma possível ministra da Agricultura ali, aquela questão toda, mas eu tenho certeza que para ela assumir, o Lula vai ter que diminuir o poder do MST. Vai ter que coibir invasão de propriedade rural. Porque se tiver essa força, porque quer queira ou não, o Lula ele precisa do movimento social de terras, o MST, do trabalhador, que é a questão toda. Mas a Simone Tebet, se apoiar isso, acaba a carreira dela enquanto alguém que seja ligado ao agronegócio. Ou seja, é um suicídio político dela. Então, é isso que eu vou mostrando. Ele precisa disso, ele sinalizou isso aqui, mas para isso aqui funcionar, ele precisa disso aqui, isso aqui vai matar a tal carta aqui. É um jogo de xadrez. É um quebra-cabeça que ele vai precisar ter um jogo de cintura, né? Porque nem todo momento ele vai... É um relacionamento, né? Uma hora vai ter que abrir mão, outra hora ele vai ter que ceder. Leandro, e a gente ainda falta 2 meses ainda, o Bolsonaro continua no poder até o dia 31 de dezembro, o Lula assume no dia 1º. O que a gente pode esperar destes 2 meses e quanto tempo que o Lula vai levar para conseguir melhorar um pouquinho o Brasil? Nossa, pergunta de $1 milhão. É uma pergunta de $1 milhão. Olha que o Lula vai estar assistindo o programa para saber. Vai me contratar, né? Vai contratar lá para poder fazer. Mas muita gente hoje estava falando, o Bolsonaro está calado.
gente, é natural. É uma derrota, eu acredito que ele deve estar fazendo algum movimento interno até garantir que está a lisura do processo. Mas essa pergunta do Thiago é tão complicada, porque se ele tiver um ministro da Economia que vai seguir a mesma regra do Paulo Guedes e ele dizer para o mercado que nós vamos seguir a mesma coisa que o Paulo Guedes vem trabalhando em termos de faz isso aqui, crescimento aqui, privatização, aquela questão toda, eu acredito que a gente terá ainda mesmo assim um ano ruim, mas a gente vai ter um ano meio que um pouquinho melhor do que nós tivemos esse ano. Se ele quiser alterar tudo estruturalmente, fazer mudanças, fazer investimentos, alocar ali, aquela questão toda, nós vamos começar a sentir, se der certo, a partir de 2024. Tá? Nada que se faz em um país, quando a gente altera, é o que a gente tem que entender. Por exemplo, o Zema no primeiro governo, ele alterou tudo. Foram 2 anos horrorosos para Minas Gerais. Nós vamos torcer que a experiência do Lula, pelo fato dele já ter sido presidente e pelo fato que ele vai tentar usar uma negociação, um relacionamento melhor, e ao invés de perdermos 2 anos dos 4 dele, a gente só perca uma. Então, nesse momento, tudo que nós estamos falando aqui são hipotéticos, né? São hipóteses, porque nós não sabemos quem vai estar do lado dele comandando a parte da economia. Então, é mais complicado sem a gente ter um nome. Perfeito. Você falou do Zema, né? Ontem, antes de terminar também a apuração, mas já indicando uma vitória do Lula, o Zema também se manifestou nas redes sociais, né? Falando em respeito à democracia. Como fica a relação de Minas Gerais com o governo federal agora? Vai ser uma relação um pouco estremecida, mas é como eu venho dizendo, o Lula vai precisar também dele. Por que ele vai precisar? Diferentemente, voltando de novo lá para trás, quando você tinha um número maior de governadores e de deputados na área do PT e dos partidos coligados, nós temos hoje pouquíssimos governadores eleitos que são de fato PT, ou seja, né, aquele partido. E se o Lula, ele brigar com o Centro-Oeste, parte do Norte, o Sudeste e brigar com o Sul, que foi onde que ele perdeu, apesar de Minas Gerais ele ganhou, mas ganhou sim. Foi uma projeção do que aconteceu no Brasil, né? Isso. A porcentagem foi... É muito pequena. Ele perde a governabilidade, ele precisa de mostrar que ele vai governar para todos. Ontem, no discurso dele, ele falou isso. Eu irei governar para todos. Então, quem assume o país, ele tem que tomar uma decisão que, independentemente que seja partido PT, PMDB, PSDB, PD, aquela questão toda, ele vai ter que trabalhar. E o Zema também não é burro, né, gente? Nenhum governador vai ficar peitando o presidente para poder, de repente, não permitir que o seu país seu estado cresça, né? Exatamente. Leandro, é assunto para muita conversa, né? E a gente já aproveita, já abre aqui, né, um convite para você sempre voltar. Depois, quando a gente já tiver aí os nomes dos ministros, né, principalmente o ministro da Economia, volta para explicar para a gente como que fica, então, o panorama do nosso país, porque é um assunto que interessa para todo mundo, né? Só para a gente finalizar, Leandro, a gente bateu muito na tecla economia. Para a gente pincelar, um resumo mesmo, breve, quais são os outros desafios? Educação, saúde, a gente vê esses desafios também? Pois é, mas isso é uma questão, acredito que todo mundo em casa tem que entender. Importante a gente entender. Não há como discutir educação, não há como discutir infraestrutura sem discutir primeiro onde que está o dinheiro. Um país sem dinheiro, as pessoas pobres e o governo não tendo uma receita, não se consegue fazer absolutamente nada. Por isso que eu falo que ele está calado até agora, é porque ele talvez pensou em um nome no início, ele não podia dizer esse cara, e com a mudança agora para poder ser eleito, ele precisa de falar um outro cara. Os nomes que estão sendo ventilados, o Meirelles está muito forte. E o Meirelles é completamente diferente do que se propõe uma política mais de inclusão, uma política mais social. Ele é um cara de mercado que, assim, você só tem R$10, você gasta R$10. Acabou. De preferência, gaste 8. Né? Porque é o cara do dinheiro. Então, isso é bom para um nome como Meirelles, é bom para quem? Banco, o B3, o mercado de ações, o mercado financeiro. Mas para a dona de casa, é ruim. Porque significa que o Lula vai ficar, pelo menos durante um tempo, no cabresto, sem poder fazer os investimentos necessários que talvez ele tenha prometido. Por isso que eu te disse, um ano
a 2 anos, aí, dependendo de quem estiver na cadeira. O pessoal de casa, então, tem que ficar ciente, né, em relação a isso e a esse prazo também, né? Não é que a política brasileira, né, a política econômica brasileira vai mudar a partir do dia 1º de janeiro, né? É dar realmente um prazo aí e esse prazo pode variar de 1 a 2 anos. Decantar e ventilar. É, tipo isso, para que as coisas, né, entrem no eixo para o candidato que levou, então, o 2º turno. Leandro, muito obrigada por ter vindo. Gente, obrigado pela oportunidade de novo.